Eleições 2024, o portal TN Online e o jornal Tribuna do Norte fazem as entrevistas com os nomes que se colocam na disputa pelo executivo dos municípios da nossa região. Hoje nós vamos conversar com o professor William José, do Podemos, de Grandes Rios. Candidato, muito obrigado pela sua presença aqui no TN Online. E a gente já abre a entrevista perguntando por que o senhor coloca o seu nome à disposição. Muito obrigado. Primeiro, Luan, agradeço pelo convite, a Tribuna aqui do Norte, TN Online, como você mesmo disse. E o nosso nome é colocado à disposição como mais uma opção, né, dentre as que nós teremos lá, os pré-candidatos e então candidatos a partir do dia 15. E o professor William acredita muito na cidade de Grandes Rios, nas suas belezas naturais, nas pessoas que moram lá, né? Nossa cidade tem um perfil, Luan, que quando você faz uma ação para arrecadar um dinheiro, para uma cirurgia, para um medicamento, alguma coisa que a pessoa pede um apoio, ele é prontamente atendido. As ações beneficentes, quando você faz um evento para alguma instituição filantrópica sem fins lucrativos, ela também atende prontamente. E nós temos uma agricultura muito forte, nós somos uma bacia leiteira, nós temos na região ali, eu diria que uma das cidades que ainda tem uma produção significativa em todo o nosso estado, até mesmo no Brasil, com produção de café. Nós temos jovens que buscam lá o conhecimento além das pontes. Nossa cidade, Grandes Rios, tem o nome de Grandes Rios porque nós somos circundados ali, né? Ao nosso redor tem 3 grandes rios, Rio Branco, Rio do Peixe, conhecido como Rio Alonso, e o Rio Ivaí, que é um rio bastante conhecido também. Então eu acredito muito na nossa cidade e ter o meu nome como um representante no executivo, né? O prefeito da cidade de Grandes Rios, como pré hoje, mas se tornando aí, como disse, nos próximos dias. Então eu vejo muita coisa boa. Grandes Rios é uma cidade de pessoas muito do bem, pessoas honestas, que batalham, uma agricultura bastante forte e, como eu disse, os jovens, adolescentes, os idosos, enfim, uma população abençoada por Deus. E quais as áreas de prioridade que o senhor pretende levar para a sua gestão, caso eleito, o senhor e o seu grupo político? Muito bem, Luan. Nós temos hoje 11 secretarias no município, né? Se a gente disser assim, qual é mais importante? Todas são importantes, mas tem aquelas que as pessoas anseiam bastante por uma prioridade. Por exemplo, a saúde. A saúde é uma secretaria, né? É um serviço prestado, né? Que é um dever do gestor, não é um favor. A gente não pode confundir o serviço prestado como um favor, porque é um dever, né? É um direito que as pessoas têm. Então, eu diria que a saúde ela é bastante importante. Mas junto com a saúde, a gente vem geração de renda, geração de emprego, que está ali na agricultura. Nós somos um município predominantemente da agricultura. Então, a maior fonte de receita do município hoje vem da agricultura. Só que quando a gente pensa em saúde e pensa em agricultura, a gente precisa prestar atenção também numa secretaria, num serviço que se chama educação. Porque dentro da educação você consegue chegar na saúde, que é uma conscientização. Então, antes de tratar uma certa enfermidade, uma comorbidade, a gente tem uma educação que pode fazer esse trabalho. Junto com isso, a gente tem também a educação que consegue chegar na agricultura, levar o filho que leva para casa um conhecimento, um trabalho que a gente tem numa secretaria, que é o meio ambiente, a conscientização da preservação do meio ambiente, você trabalha também dentro da educação. Vamos falar da Secretaria de Finanças. Quando a gente fala em finanças, a gente tem a possibilidade, dentro da educação, de se falar dentro da educação, por exemplo, educação financeira, que você leva também o entendimento, você ali com os estudantes, né, seja na rede municipal de ensino, ou até avançando aí, fazendo uma parceria com o governo do estado, que daí vai ser do 6º ao 3º ano. Mas assim, com as nossas crianças na educação municipal, a gente consegue, com a educação, fazer a educação chegar na saúde e chegar na agricultura. E aí, então, a gente tem também, como eu disse, né, a geração de emprego é uma pauta bastante importante. Hoje, Luan, acontece muito e eu escuto muito, já ouvia, e agora, como a gente terminamos, né, o nosso plano de governo para fazer o registro de candidatura, a gente precisa, é uma regulamentação hoje do eleitoral, você registrar a candidatura com o plano de governo. Então, quando estávamos lá, nossa equipe, um grupo de pessoas ouvindo a população, aproximando a população desse plano de governo, porque ouvi-los é parte importante desse processo, a gente foi então percebendo o quê? Que algumas famílias estão saindo de Grandes Rios e vindo para Arapongas, Apucarana. Nós temos hoje muitas famílias que estão aqui em Novo Tacolomi. Por quê? Porque
as oportunidades de emprego, elas estão, de certa forma, não estão aquecidas. Então, no nosso plano de governo, e também respondendo, ampliando a pergunta, quais são as prioridades? Então, a saúde é importante, a agricultura é importante, a educação é importante, mas a gente precisa olhar para a geração de renda, geração de emprego, que conversa com essas secretarias. Quando a gente olha para finanças, a educação financeira, as crianças que estão lá dentro dos colégios, tendo uma formação, um entendimento, às vezes a gente fala assim, mas é uma idade muito tenra, uma idade pequena, pegar uma criança ali de 6, 7, 8 anos, mas eles já têm um entendimento. Inclusive, há 60 dias atrás, tinha um aplicativo, um jogo de celular, não sei se você teve a oportunidade de conhecê-lo, Luan, que era um aplicativo que você fazia compras e passava no caixa depois. Você deve ter visto esse aplicativo. Um joguinho, né? Um joguinho, entendeu? Então, o que a gente tem? A gente tem as crianças entendendo que existe um processo de você comprar, de você vender, de você pagar no cartão de crédito, débito, Pix, as formas de pagamento. Então, esse entendimento e a importância da educação em alcançar todas essas áreas, né? Então, as prioridades, respondendo diretamente, educação é uma prioridade, a saúde, geração de renda, a questão da gestão, da transparência, um gestor com transparência, de você levar, de mostrar para a população todo o trabalho que é feito ali enquanto gestor, enquanto prefeito da cidade, né? E a responsabilidade do prefeito da cidade, né? Aqui estou como um pré. Então, todo esse trabalho como uma prioridade nesse sentido. E o senhor falou sobre a geração de emprego e renda. Como vocês enxergam essa questão e pretendem trabalhar isso em Grandes Rios? Muito bom. É uma pergunta excelente. Essa pergunta, ela vem acompanhada, Luan, de uma questão que em Grandes Rios existe, que é um déficit de moradia. Então, se o Luan hoje ou alguém aqui de Apucarana falar, eu vou mudar para Grandes Rios, nós vamos ter uma dificuldade de encontrar uma casa para alugar. Então, existe um déficit habitacional na nossa cidade. Então, existe uma inteligência que ela vai ter que trabalhar conjuntamente com esse déficit, que é o quê? Não adianta falar que nós vamos levar 50 famílias para Grandes Rios, regressar essas 50 famílias, se nós temos um déficit habitacional. O que nós temos? Nós temos um programa, um trabalho que nós vamos desenvolver, que nós vamos, via aplicativo, buscar onde as famílias estão, o que elas fazem, o que elas exercem, qual é a faixa salarial dessas famílias. E tendo essa estatística, nós temos um próximo passo a ser dado, que é como que nós podemos aproximar essas famílias, gerando emprego. E tendo essas famílias e essas pessoas que gostariam de regressar à nossa cidade, nós temos a oportunidade, Luan, de conversar com as empresas e dizer assim, olha, nós temos em Grandes Rios um número de pessoas que você precisa, com uma qualidade, com uma capacidade técnica para exercer aquilo que é necessário dentro do seu ramo de produção. E a gente vai fazer o quê? Nós vamos trazer ao mesmo tempo a empresa que precisa se instalar em Grandes Rios com incentivos fiscais, principalmente, estrutura. Temos as famílias que têm a oportunidade de regressar, ou aqueles que estão na cidade procurando um emprego, que a gente sabe quem são, e com isso a gente traz um programa habitacional. Trazendo um programa habitacional, a gente abre a possibilidade de gerar empregos na construção, por exemplo, de casas habitacionais, entendeu? Nas casas populares, conhecido na nossa região. E eu penso que, de fato, é uma engrenagem. A gente aproxima a habitação, gera emprego na habitação, a gente aproxima a empresa, regressam famílias e a gente começa, então, a fazer essa geração de emprego. Isso falando ali mais ao centro da cidade, Luan. Quando a gente traz para a agricultura, nós temos, como eu disse no começo da nossa conversa, nós temos uma beleza natural encantadora em Grandes Rios. Inclusive, nós fizemos um trabalho que se chama As Belezas Naturais que Encantam, onde nós mostramos nas nossas redes sociais as belezas que nós temos na cidade de Grandes Rios. O que eu vejo com isso? Eu vejo que você aproximando com a Secretaria do Turismo as pessoas para visitarem, conhecerem essas belezas naturais, nós podemos aí então aproximar a Secretaria de Agricultura com a agricultura familiar e certificar os nossos agricultores com o selo, que é o Serviço de Inspeção Municipal, que é o SIM, que é uma parceria Secretaria e SEAB, certificando os nossos produtores, Luan, a gente tem a possibilidade dos visitantes, dos turistas, consumirem os produtos oriundos, os produtos que são da agricultura familiar. O que a gente faz com isso? A gente amplia a possibilidade de geração de renda para as pessoas que já estão na agricultura. Então, a gente abre uma nova oportunidade ali dentro. Outra geração de emprego.
dentro da Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer, a gente tem a possibilidade de trazer uma escolinha para diversas modalidades. Então, ali no futsal, no campo, na areia, no vôlei, no atletismo, o que a gente faz? Existem programas, inclusive do governo do estado, que incentiva você ter profissionais da educação física como um contratado ali, não necessariamente um concursado, pode ser um concursado, mas pode ser um contratado para atender todas essas demandas das escolinhas que começam de 5 anos e seguem a uma idade infinita. Por exemplo, Manuel Ribas, na nossa região, Ivaiporã, Faxinal também, eles têm time disputando a série bronze e a série prata do campeonato estadual de futsal. Conversando com o prefeito Corona, em Manuel Ribas, ele diz, professor, quando nós temos uma etapa da fase do campeonato estadual, que eles estão na prata, o estádio lota de criança. Na segunda-feira, que normalmente acontece nos finais de semana, na segunda-feira, todas as crianças chegam falando, eu quero fazer a escolinha. Ou seja, a gente levanta um desejo de estar lá, porque eles veem os jogadores participando lá do campeonato. E isso, o que eu quero dizer? Nós temos uma oportunidade de geração de emprego e de renda, fazendo o quê? Estimulando o esporte, incentivando o esporte. Aproveitando aqui, nossa cidade de Grandes Rios, ela tem um número expressivo de pessoas que praticam esporte com cavalos. Só que o esporte hoje com cavalos não entra na Secretaria do Esporte. Ou seja, o gestor municipal não consegue estar junto com esses esportistas nos esportes com animais. Professor, o que dá para fazer para gerar renda? A gente gera renda como? Estando perto desses praticantes de esporte com cavalo, gerando essas escolinhas, promovendo o turismo para a agricultura familiar estar presente e as pessoas consumirem os seus produtos e também fazendo esse trabalho de aproximar as pessoas que estão fora com as pessoas que estão na nossa cidade e saber quantas pessoas são, quem são elas e o que elas sabem fazer ou o que elas estão dispostas a aprender com um curso técnico, com parceria com o Senac, com outras instituições. Todas essas formas, existem outras, mas não vamos ficar a entrevista inteira só falando disso, né? Mas existe aí, então, a possibilidade de você aproximar, gerar renda e emprego com esses exemplos. Como disse, existem outros, mas esse é um ponto que eu gostaria de elencar. Professor, e a agricultura, que é a grande força motriz aqui da nossa região e não é diferente ali em Grandes Rios também. Sim. Como o senhor pretende trabalhar esse setor? Ótimo. Como disse, nossa cidade é prioritariamente agricultura, né? A principal fonte de renda do nosso município hoje, o que move a economia da nossa cidade, né? Os comércios locais ali principalmente, é a agricultura, certo? Existe hoje já a Secretaria de Agricultura dentro, né, do município, só que eu penso que essa secretaria, Louan, ela precisa de um pouco mais de um grupo de pessoas trabalhando juntas em prol do mesmo objetivo, que é chegar no agricultor. Então eu tenho um desenho aqui que vai, né, na hora certa a gente vai apresentar. A gente tem um grupo, né, um conjunto de pessoas e uma estrutura, um desenho que nós vamos ter para ser presente na agricultura. Então nós vamos ter o secretário de Agricultura ou a secretária de Agricultura e ele vai ter um corpo técnico que está junto com ele. E esse corpo técnico vai chegar nos agricultores. Porque o que é sabido? O governo do estado do Paraná, ele, como o próprio governador, onde ele fala, inclusive eu acompanhei uma entrevista que ele deu na AgroLeite, maior evento da América Latina, voltado, né, para as fases de desenvolvimento do leite, né, produção do leite. Ele disse que o Paraná se tornou o celeiro do país e do mundo. O que a gente tem então? Nós temos um governo do estado que olha para os municípios e percebe a importância dos municípios nesse papel do estado. O que eu quero dizer com isso? Que tendo um secretário de Agricultura que tenha esse entendimento, que a gente pode chegar no Instituto de Água e Terra e aproximar recursos, um ICMS ecológico, o que é isso, professor? É quando você tem uma área de reserva e o governo federal apoia financeiramente aquela propriedade para ser uma área de turismo, uma área de preservação, de conscientização, de você aproximar a educação, que eu disse quase agora, a gente tem então uma agricultura que é presente. Então, a reestruturação dessa equipe, para que essa equipe chegue lá na agricultura. Junto com isso, vem
ao mesmo tempo que se fala em agricultura, a gente precisa falar de estradas e carreadores. A gente precisa também ter um time, que é lá do setor rodoviário, que é uma outra secretaria, que permita o agricultor ter paz, o agricultor ter tranquilidade de saber que ele vai produzir e que ele vai conseguir escoar a sua produção. Existem benfeitorias? Existem, mas dá para melhorar, dá para ampliar, dá para estar mais presente. Então nós temos uma estrutura montada também para atender e apoiar a agricultura na questão de estradas e carreadores. Inclusive estive na cidade aqui, Novo Tacolomi, conversando com o prefeito Moacir, conhecido aqui na nossa região como um prefeito bastante presente na vida dos agricultores. Nessa oportunidade, nós conversamos como é que você gere o seu maquinário, como é que você está presente na vida dos agricultores. E esse projeto, Louan, aproveitando, chama Conhecer Mais para Fazer Mais. Esse projeto, basicamente, eu visito prefeituras, empresas, instituições que têm algo que deu certo. Tive em São Paulo com um prefeito que ocupa lá alguns rankings de destaque de gestão pública, inclusive é professor Rodolfo, um abraço para ele. Ele ocupa um ranking de transparência, ele ocupa um ranking de gestão pública, e aí eu fui lá aprender. Tive com ele e falei assim, Rodolfo, me ensina como é que faz para eu estar... Para o município estar ocupando, que é o município chama Várzea Paulista, ocupando esses rankings de destaque, de gestão pública, de transparência, de segurança. Ele está em segundo lugar como a cidade mais segura, acima de 100 mil habitantes. Então a gente aprende. Para fechar, a sua pergunta, sem fugir dela, agricultura. Nós precisamos chegar com a secretaria, nós precisamos trazer as certificações, nós precisamos estimular a produção do peixe. Nós somos uma cidade, Louan, rica em água, principalmente ali na região da Serra do João Bento, lá na Flórida do Ivaí, que são umas localidades que ficam um pouco mais afastadas ali do centro, que tem um potencial muito grande com a água. Nós temos uma vegetação propícia para a apicultura, então os derivados do mel ali a gente consegue trabalhar com isso também, além de ser uma cidade, como eu disse lá no começo, que tem um potencial muito grande na produção do leite, na produção do café. Alguns exemplos que algumas pessoas talvez não saibam que vão nos assistir. Grandes Rios hoje produz banana, goiaba, abacate, pitaia, vassoura, aquela vassoura caipira, soja, milho, lavoura branca de modo geral, entendeu? E o café e o leite, que são os dois mais pujantes ali, aqueles que têm um número expressivo de produção. Junto com isso tem as estufas, que tem morango, tem tomate, tem pepino e uma diversa aí. Inclusive nós temos um trabalho, Louan, que vai se chamar Vitrine da Cidade, onde nós vamos ter a possibilidade de apresentar para o comércio local e para cidades do consórcio da SEAB ou para cidades que estão aqui ao nosso redor, toda a produção que nós temos na nossa cidade. Ou seja, nós vamos levar mais longe tudo aquilo que é produzido. Muito bem. A gente abre agora um espaço para o senhor fazer as suas considerações finais e já agradecendo pela sua presença aqui nos estúdios do TN Online. Muito bem. Louan, eu gostaria só de dizer, né, talvez algumas pessoas não conheçam o professor William, e dizer assim que eu sou neto de um conhecido em Grandes Rios, que é o Pedro Etireiro, a avó Júlia, ali o pessoal ali do Macuco. E da parte do meu pai, minha mãe é a Fátima, né? A filha do Pedro Leiteiro, o Pedro Etireiro. E da parte do meu pai ali, eu sou filho do Zé Chatos, o pessoal conhece assim, a Dona Maria, que é da família ali do tio Zé Ribeiro. Então, essa é a minha família. Eu sou pai, né? Esposo da Jaqueline, pai de 3 filhos. Tenho uma carreira aí que foi construída dentro da educação, né? Apresentando o trabalho aí, representando o nosso país fora do Brasil, na Espanha, na Colômbia, enfim, Rio de Janeiro e São Paulo. E toda essa experiência, né, como professor nesses 17 anos como professor, e agora então colocando o meu nome como pré-candidato a prefeito da cidade de Grandes Rios. A minha consideração final é agradecer a todos que acompanharam a gente até aqui, agradecer mais uma vez vocês por nos receberem prontamente e dizer que nós estamos trilhando um caminho, nós temos um planejamento, nós temos uma organização, e a gente vai dar o nosso melhor. Para encerrar, existe uma frase do apóstolo Paulo que diz assim, dê o seu melhor que o resultado Deus cuidará. E a gente confia que a vontade de Deus, né, e das pessoas que têm essa oportunidade de escolher o seu pré-candidato, o seu candidato, né, no dia 6 de outubro, e que Deus ilumine e dê sabedoria a todos esses na escolha e que, independente da escolha, que essa escolha traga dias melhores para todos. Eu acredito que a política é aquela que chega para todos e que não fica num grupo pequeno de pessoas.
Candidato, muito obrigado. Valeu. Sucesso aí na sua campanha. É o TN Online nas eleições 2024. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui.